Deputado Nilson Leitão com a palavra. Boa tarde a todos, a todas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui essa tarde. Eu só quero, antes de cumprimentar toda a mesa, explicar o que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. É uma frente que foi criada quando o Partido dos Trabalhadores ganharam a eleição da Comissão de Agricultura da Câmara Federal. Naquele tempo, juntou alguns parlamentares, o Lupion, o Caiado e outros amigos da época, e iniciaram uma frente parlamentar com tantos outros, o Moca, do Mato Grosso do Sul e tantos outros. E montaram uma pequena frente para poder falar da agricultura, sabendo que na Comissão de Agricultura não teriam mais espaço. E essa comissão iniciou lá atrás, há muitos anos atrás, ainda de forma muito tímida, e depois ela foi evoluindo. Hoje a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela tem 226 filiados da Câmara Federal e 26 filiados do Senado Federal. Então ela representa uma bancada muito grande. Nós nos reunimos toda terça-feira, ao meio-dia, almoçamos toda terça-feira para debater a pauta da agropecuária brasileira. Lá, inúmeros parlamentares daqui de São Paulo, do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, ou seja, do Brasil todo, se reúne toda terça com a pauta única, que é o setor produtivo do Brasil em todas as suas culturas. Por trás da Frente Parlamentar da Agropecuária foi fundado um instituto chamado Instituto Pensar Agro, que é o IPA. Esse instituto ele tem 44 entidades, praticamente todas, de todas as culturas que o Brasil tem, de todo o Brasil. Então essas reuniões dessas entidades que antecedem a nossa, também leva essa pauta, traz as dificuldades do setor, traz a demanda, tem uma equipe técnica de altíssimo nível, consultores de todas as áreas e prepara os parlamentares para as demandas que precisam ser defendidas no Congresso com a única intenção: modernizar, desburocratizar, atualizar a legislação e enfrentar todas essas barreiras, esses obstáculos que o setor produtivo enfrenta da porteira para dentro e também da porteira para fora. Então esse setor é o maior representado dentro do Congresso Nacional. Nenhuma frente parlamentar, nem a da saúde, nem a educação, nenhuma frente. Ela, nem frentes religiosas, ela chega o mínimo do tamanho e também da intensidade que tem a Frente Parlamentar da Agropecuária. Estou presidente esse ano e mudei a regra, o presidente assumia por 2 anos, eu pedi para que fosse cada ano mudasse, exatamente com a intenção de dar mais dinamicidade, celeridade e que não ficasse apenas ocupando um cargo por 2 anos. Então me sinto aqui privilegiado, não é nenhum favor estar aqui, eu sou deputado de Mato Grosso. O meu nome é Nilson Leitão, eu já fui vereador, fui deputado estadual, fui prefeito por 2 vezes de Sinop e deputado federal, o 2º mandato, em que eu tive o privilégio de ser o mais votado do meu estado, tendo voto em todos os municípios mato-grossenses. Então isso me dá muito orgulho, mas muita responsabilidade. Eu não defendo pessoas dentro da política, eu defendo temas. As pessoas podem cometer erros ou a gente pode cometer o desequilíbrio de querer defender quem a gente gosta. Então nós que fazemos política temos que defender temas, defender os assuntos que é de interesse do Brasil. E eu defendo tudo que é de interesse de vocês pela peculiaridade do meu estado, Naban. O meu estado é um estado produtor de todas as áreas. Então, obviamente, nós sentimos lá. E com uma diferença enorme, aí que aumenta ainda mais a minha agressividade na intenção de defender o setor. Porque eu moro na Amazônia Legal mato-grossense, que é a Amazônia Legal brasileira. Então, vocês imaginam o preconceito que se vive para produzir, tantos paulistas e brasileiros que foram para lá para produzir tiveram tantas dificuldades. E é esse Brasil que nós precisamos virar a página. Então eu quero agradecer profundamente aí o convite, quero agradecer aqui pela alegria de poder falar do nosso ponto de vista, mas não vou falar do que eu penso apenas, vou falar do que a frente está fazendo e das lutas que estão acontecendo. Eu cumprimento o prefeito Dilador, dizer, prefeito, da alegria, somos do mesmo partido, mas não é por isso. A política brasileira tem que mudar e muito.
mas é necessário que, para mudar, tire o balcão do meio, entre o político e o eleitor. Todo tipo de negócio tem nesse balcão. Aquele que vende voto, aquele que vende interesse, ou aquele que te vende contrato, para que você pague depois de eleito. O Brasil precisa mudar dos dois lados. O Brasil precisa mudar dos dois lados. Eu me orgulho muito de ser político, muito. E não me acho um brasileiro de categoria menor do que qualquer brasileiro desse Brasil. Nós trabalhamos muito a favor do Brasil. Agora, como em qualquer classe, nós temos aqueles que não merecem o voto. Por isso que ele compra. Eu não tenho essa prática, fico com toda tranquilidade de dizer, precisamos mudar o Brasil, mas a partir de cada um de nós, de cada um que está aqui, de todos os lados do balcão. E tirar o balcão, fazer com que o Brasil seja de fato um Brasil verdadeiro. Eu cumprimento o Viol, presidente do CIRAM, muito obrigado, que é a sua casa e a nossa também. Em seu nome, cumprimento todos os sindicalizados, seus companheiros aqui do sindicato. Cumprimento o Carlos Minardi, presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente, em seu nome, todos os presidentes dos sindicatos. O Chico Maia, presidente da Frente Nacional da Pecuária de Corte, esse brasileiro lá de Campo Grande, que também é um grande lutador. Cumprimento o Marcelo Lemos, vice-presidente da Sociedade Rural, diretor da Sociedade Rural. Ângelo Munhoz, diretor superintendente da União dos Sindicatos Rurais do Oeste Paulista. O Afrânio Brandão, presidente da Sociedade Rural do Paraná. De forma muito especial aqui, cumprimentar o Naban, que eu deixei por último. Zé Naban, que você é um lutador, você tem a sua guerra pronta, e a sua guerra, é claro, que é a guerra de todos nós, que é para um Brasil melhor. E esse Brasil que nós vamos falar um pouquinho dele. Cumprimentar a Voz no Campo aqui em nome do Marcelo. Cumprimentar o Dr. Jefferson, que veio de longe, também um grande lutador aí, principalmente do tema Fundo Rural. E eu quero dar um abraço pessoal aqui na Carla, que eu a conheci no impeachment. E tem um detalhe, Carla, talvez você não saiba. Eu fui o primeiro deputado a subir na tribuna e falar a palavra impeachment. Primeiro eu tive que descrever o que era ela, que eu nem sabia o que era impeachment. Mas foi em dezembro de 2014. Antes de tudo começar, e depois você sabe da nossa história. Mas te dar um abraço pela sua luta e por tudo que fez. Eu vou tentar aqui ser bem didático, porque eu não sou de ficar floreando muito o que a gente pensa. Mas antes de entrar nos temas diretamente, eu quero dizer as vitórias que tivemos num ano pós-impeachment, que parece que não passou. Um ano. Nesse um ano, nós aprovamos a terceirização. O que significa a terceirização? 10 milhões de brasileiros do campo conseguiram agora uma ferramenta para incluir no mercado de trabalho de forma legal. Aquele que vai lá construir a cerca, aquele que trabalha periodicamente na sua propriedade e você não tinha como registrar ele. Nós não tínhamos esse instrumento. A terceirização, quando nós levantamos a bandeira lá atrás, encheram de outdoor o Brasil inteiro, com a cara dos deputados como a minha, dizendo que nós éramos contra o trabalhador, bancado pela CUT e por outros. Então eu aproveito aqui, Naban, aqui nós vamos ter uma conversa franca, muito franca. Aproveitar e dizer que o setor produtivo é o melhor do Brasil em tudo, menos em uma coisa, na comunicação. Vocês não se defendem e não defendem quem defende vocês. Não se defende. Eu pedia para os sindicatos fazer o seguinte, eu não me dê dinheiro, mas naquele outdoor onde está dizendo que eu sou contra, que a terceirização vai ser a desgraça do trabalhador, coloca um outdoor do lado, dizendo que é mentira. Tem que se comunicar. Porque nós perdemos a comunicação para a CUT. Nós perdemos a comunicação para aqueles que não querem o Brasil melhor. Porque nós não queremos comunicar direito, temos preguiça de comunicar. Mas nós aprovamos a terceirização, está aprovada, sancionada e está valendo. Nós aprovamos a reforma trabalhista, a geral. Essa reforma trabalhista já mudou, acabou com o imposto sindical. Acabou. Hoje, para o empregado, aquele sindicalizado, que a CUT ou outro sindicato vai lá e pede para ele recorrer até a última instância, agora ele tem que pagar. Agora ele tem que pagar. Acho que tem que trocar o microfone. Está falhando aqui.
Alô? E agora ele tem que pagar para recorrer, que não existia. A legislação modernizou. E nós precisamos avançar mais. A outra legislação, que é a legislação trabalhista rural, que é da nossa autoria, que eu apanhei mais do que vaca em horta quando apresentei ela. Tive que dar um passo atrás, porque perdemos na comunicação, prefeito. Essa legislação vai tratar da legislação trabalhista do que tange a questão do trabalho escravo. Onde nós estamos regulamentando ela. Por quê? Porque a atual legislação trabalhista, a vigente, é de 1973. É com essa que vocês estão lidando. Avançou vários itens que nós aprovamos, sim, mas não todos. Não todos. E precisa ser mudado. Principalmente essa relação da casa, do transporte, da comida, tudo isso porque precisa ser modernizado, legalizado. Essa relação trabalhador e patrão na área rural não é a mesma relação trabalhador e patrão da área urbana. Por isso que ela tem que ser específica, essa legislação que nós apresentamos, e voltaremos com ela agora no final do ano. Mas a reforma trabalhista foi um grande avanço, porque era uma lei de 1940. Foi aprovada a MP 759. E temos que parabenizar o presidente Michel Temer por isso, por ter editado essa medida provisória. Há mais de 30 anos não conseguia titular terra nesse país. Uma medida provisória simples e objetiva. Ela atendia até 1.600 hectares. Uma emenda da minha autoria levou para 2.500 hectares, para atender principalmente o norte do país, o centro-oeste e toda a Amazônia brasileira. Os brasileiros que foram para lá 40 anos atrás não conseguem ter título da sua propriedade. Essa guerra fundiária é uma guerra burra. E só nós, talvez não percebemos, de que quem quer essa guerra é justamente quem clama por terra com bandeira na rua. Eles é que querem o caos. Eles é que não querem legalizar a terra. E é isso que nós temos que lutar contra. Essa medida provisória 759, nós vencemos, aprovamos e já está titulando. Não é só na área rural, está titulando favelas, está titulando bairros que estavam lá invadidos, mas que a prefeitura já asfaltou, já entregou, e aquele cara está lá em cima já faz 30 anos. Ele tem que ter o título do seu terreno, da sua casa, da sua área. Isso é uma questão lógica, vai dar mais riqueza, ele vai poder ter aquilo como patrimônio, vai financiar para melhorar a sua qualidade de vida, vai dar como herança para o seu filho, coisa que não acontecia até então. Nós, com o parecer da AGU, que vincula as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol, nós temos hoje uma nova regra para a demarcação de área indígena. Hoje nós temos uma nova regra. Essa decisão do presidente Temer muda a cara da demarcação. Por quê? Porque a partir de agora não pode mais ampliar a área indígena. O que está demarcado, vamos discutir aquilo que está judicializado, mas não pode mais ampliar a área demarcada. Lá na minha região, em Mato Grosso, está ampliando uma área pela 4ª vez. A última ampliação é de 1.054.000 hectares. Um absurdo. Então, essa atitude também muda a cara do Brasil. E muda muito. E não é contra o índio, é a favor do índio. O índio e o produtor são vítimas nesse processo. Os bandidos estão do outro lado. É o Estado brasileiro que acaba dando para um monte de organização não governamental para poder tocar a vida deles, mas não pediram permissão para eles. Mas esse é outro tema. Mas esse parecer vinculante também tem um avanço enorme. Eu estou falando aqui da área do setor produtivo. Poderia falar de outras reformas, como ensino médio, outros que estão avançando. E outros que nós iniciamos a luta a partir de agora. Reforma tributária. Vai atingir direto esse tema que vocês vão discutir, que é o ITR. O ITR, o próprio ICMS, tudo isso está sendo revisto. O relator é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, da tua terra, né? Ele está visitando todos os estados brasileiros. Falei com ele aqui antes de entrar. Nós fazemos uma grande parceria nesse debate. Hoje nós pagamos mais de 30 impostos no Brasil. 30. A mesa do empresário é uma loucura, né? Os impostos municipais, estaduais e da União. A ideia é chegar no máximo a 4 impostos. Esses 4 impostos reduzidos, vai reduzir tudo. Tudo. A corrupção, na fiscalização,
O empresário vai fazer questão de pagar a sua conta, porque ele vai se sentir muito mais legítimo para isso. O Brasil precisa ter uma relação melhor com o seu contribuinte. E a reforma tributária, na minha opinião, é mais importante que todas, inclusive que a previdenciária. Ela tem que anteceder a previdenciária, e depois vir a previdenciária. Mas é o que está sobre a mesa, deve votar ainda esse ano. Licenciamento ambiental. Foi uma grande luta. Naban e prefeito, nós estamos há mais de 90 dias sentando com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes. A Frente Parlamentar da Agropecuária mediou esse tema que é importantíssimo para o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que precisa de licença ambiental para plantar árvores. O Brasil é o único país do mundo que precisa de licença ambiental para plantar comida. Agora vocês imaginem, vamos para a região mais radical, mais conflituosa. Vamos voltar lá para a Amazônia. Aqui vocês podem desmatar 80% e preservar 20%. Lá na Amazônia você é o contrário. Você pode desmatar 20% e preservar 80%. Então lá, qual que é a ideia desse novo licenciamento? Você só vai precisar de todo licenciamento na instalação da sua propriedade. Na hora que você instalar, você tem que deixar a sua área de reserva. No caso da Amazônia, 80%. Você vai precisar ter todo o licenciamento em relação à proteção às águas, à nascente, ao rio, ao córrego. Toda a proteção vai estar ali instalada no momento da sua instalação da sua propriedade. Você comprou ela virgem e instalou. A partir daí, esses 20% lá da Amazônia, ou esses 80% aqui de São Paulo, você não precisa mais de licença. Você não precisa consultar o IFAM, a FUNAI, para construir um armazém, um silo, para construir uma caixa d'água, para produzir arroz, se você decidiu no ano seguinte produzir milho, ou criar boi, ou criar porco, ou criar galinha. Isso é problema seu. Você não deve mais ter licença sobre isso. Isso é um absurdo. É o cúmulo que se faz com um país onde você já instalou, já tem tudo preservado e você é responsável por aquela preservação. Se pegar fogo na sua reserva, o problema é seu, o governo não paga. É por isso que eu falo sempre que o maior ambientalista, o maior preservador, o maior conservador é o produtor rural. É esse que preserva o meio ambiente brasileiro. Essa guerra da comunicação ela é covarde. Covarde. E é tão covarde que não tem como a gente vencer se não tiver a participação de cada um de vocês. Ombreando com os companheiros do norte do país, do nordeste, lá do centro-oeste, da Amazônia, quando vê os absurdos acontecendo. Por exemplo, agora está uma guerra de comunicação, usando como bandeira novamente a questão da Jamanchim, lá no Pará. Uma área produtiva. Uma área produtiva. Os brasileiros que foram para lá, lá na década de 70, foram lá para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia para outros países. Então, se for para ocupar, o que o governo na época exigiu? Que se você foi para lá com a mala nas costas, não tinha energia, não tinha estrada, não tinha comida, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha ar-condicionado. Você foi lá para construir cidades. E muitos brasileiros foram. Chegou lá, você está fazendo o seu papel, o governo diz o seguinte: tem que desmatar a beira do rio. Para evitar leishmaniose, evitar malária. Você foi lá e desmatou porque o governo mandou. Tem que abrir 50% da sua propriedade, não você perde o título provisório. Você foi lá e desmatou 50% da sua propriedade. Passa alguns anos, muda o governo e diz: olha, quem desmatou a beira do rio vai ser multado, hein? Olha, quem desmatou 50% vai ser multado, agora só pode desmatar 20%. Aí que vem o Código Florestal. Para poder ter um marco regulatório, compreendendo, separando o joio do trigo. Quem são os grileiros, os bandidos do meio ambiente e quem são as pessoas que produzem para o Brasil e porque a soja, o boi, o milho, o arroz não dá em cima de árvore. Você tem que abrir a propriedade. E tinha que explicar e desenhar isso para esse pessoal. Então o licenciamento ambiental, ele vem exatamente para deixar isso muito claro, inclusive na área de infraestrutura. Uma cidade já instalada, as ruas abertas, as pessoas morando, tem a igreja, tem o mercado, as pessoas andam todo dia e não está asfaltada. Por que você precisa de licença ambiental para asfaltar aquela rua? O impacto é feito na abertura. Por que precisa de licença ambiental para construir uma ponte que liga uma cidade a outra cidade?
Por que você precisa de licença ambiental para instalar a segunda pista de uma rodovia federal ou estadual? Que mundo que nós estamos vivendo? É só o Brasil. É essa desburocratização que vai afetar diretamente muita gente que ganha dinheiro burocratizando esse setor. Nós também colocamos em pauta e vamos brigar para modernizar e esclarecer o tema defensivos agrícolas. O Brasil é chamado do país que envenena os seus alimentos. Como assim? Nós somos diferentes da Europa? Somos. A Europa neva, tem geada, frio praticamente mais da metade do ano, então tem menos praga lá do que aqui. Aqui tem mais praga, aqui tem mais mosquito, aqui tem mais lagarto, porque aqui é tropical. É agricultura tropical. Se não matar esses bichinhos, ele vai matar nós de fome, porque ele vai comer o mamão, vai comer a soja, vai comer o arroz, vai comer o milho e vai comer tudo. O defensivo agrícola não pode ser tratado com preconceito. É igual a você deixar criar barata, rato na sua casa. Você vai matar com o quê? A paulada? A diferença é que nós temos que enfrentar esse tipo de debate para não continuar sendo os vilões da história do mundo em relação ao meio ambiente. E é um tema também que nós estamos enfrentando lá. Terras para estrangeiros. Também é outro projeto que está lá. É para vender as terras do Brasil para estrangeiro? Não. E se quiser, venda. Vamos partir do princípio que a terra é sua, de direito e de fato. Mas você pode buscar capital estrangeiro, ter um sócio estrangeiro para investir com dinheiro mais barato. Mais barato. A inflação esse ano será de menos 3%. Aliás, outra grande vitória após impeachment. Lá, um mês antes do impeachment, nós estávamos com quase 12% de inflação. O seu R$100 só valia 98. Hoje, menos de 3%. Então, o seu R$100 vale mais do que 96. Isso vale para a dona de casa que vai lá comprar no mercado. O dinheiro dela vale mais. Mas nós vamos estar com a inflação de 3% e no plano safra pagando um financiamento de 8%, 9%. Não tem lógica. Então, é uma coisa que eu já vou introduzir aqui, que é o que nós já decidimos na frente parlamentar. Nós vamos fazer com que plano safra seja definitivo, não é plano anual. Todo mundo sabe que vai plantar ano que vem, não sabe? Ou vai parar de plantar, a galinha vai parar de nascer, o porco vai parar de nascer, o bezerro vai parar de nascer. Não, ele vai nascer todo ano. Então o plano é definitivo, não precisa ter um plano por ano. Plano por ano a gente faz para ter família, né, para fazer filho. Agora, para safra, para o agronegócio, para a agropecuária brasileira, é um plano definitivo, com taxas claras, com regras claras, que é o que precisa ser mudado. Eu estou relatando também a lei de cultivares. O que é a lei de cultivares? A lei de sementes. Envolve mais de 150 culturas. Para quê? Para ter mais dinheiro para pesquisa. Nós precisamos evoluir em muitas áreas. Na soja evoluiu muito, no milho evoluiu muito, mas nós temos 150 culturas. Nós precisamos evoluir mais no feijão, evoluir na batata, na mandioca, no amendoim, na flor, na fruta, no hortifrutífero, na própria pecuária, principalmente de leite. O Brasil está atrasadíssimo na pecuária de leite. Estamos perdendo anos-luz. Por quê? Porque aqui o Brasil ainda preocupa e foca todo o seu investimento no animal. E o correto seria investir no que ele come. No que ele come, como faz a Nova Zelândia e outros países. Com isso, o Brasil poderia evoluir mais e ter sim um percentual muito maior no mercado de leite, mudando também a política nacional, porque está aí nossa fronteira aberta, recebendo leite do Uruguai e tudo quanto é lugar. Mas é isso. Mas é um debate que nós estamos lá fazendo também. O RenovaBio, para incentivar mais ainda o etanol, isso que também está lá pronto para essa medida provisória, que é muito importante. Enfim, eu deixei por último para falar desses dois temas aqui, que talvez é o que mais está afetando a nossa sociedade. A questão fundiária e a questão do Fundo Rural. O Fundo Rural, o doutor Jefferson, que é um fervoroso defensor da anistia geral, e é claro que todos nós sonhamos com isso, eu tenho o meu papel como parlamentar e como presidente da frente. Acho que o Fundo Rural veio no pior momento possível com essa decisão. Acho também que tanto o setor como o governo se acomodou, achando que isso já era assunto do passado. E não virou assunto do passado. Antes de 2001, o Fundo Rural foi tornado inconstitucional.
constitucional. Veio uma nova lei, de autoria da própria senadora Cátia Abreu, então deputada Cátia Abreu, mudando o texto e trazendo novamente Fundo Rural. Com esse novo texto, novamente, várias ações foram impetradas em todos os tribunais regionais, e com isso, obrigado, velho. Vários tribunais regionais, e novamente nós ficamos aí com o costume de não pagar, porque todo mundo suspendeu o pagamento do Fundo Rural. Isso que é o fato. Vamos aqui tentar resumir, porque o doutor Gé vai falar mais tecnicamente do tema. O que nós fizemos? Com a decisão do STF por 6-5, nós visitamos todos os ministros, todos. E dificilmente teria uma virada de jogo dentro do STF. O ministro Alexandre de Moraes deve publicar o acórdão nos próximos dias. Só tem mais 2 ministros que ainda não entregaram os seus votos. Parece que o ministro Celso de Mello e o Marco Aurélio. Parece que até um deles já entregou. Tem 1 ou 2 para ser entregue ainda nos próximos dias. Entregando o voto dele daquela votação, ficará concluída a votação e aí estará pronto para receber todos os recursos, né, e ações impetradas por várias entidades para tentar modular o resultado. Modular o resultado é tentar dizer o seguinte: o Fundo Rural é constitucional, mas não vai pagar o passado. Essa seria uma das alternativas lá do STF. Que é muito difícil ocorrer pelo histórico. Agora, nada é impossível também, né? Nada é impossível. O histórico é que na história do STF, nenhum imposto ou contribuição que foi tornado constitucional teve modulagem, fazendo remissão da dívida do passado. Já aconteceu esse caso inverso, no caso de ele tornar o imposto inconstitucional. Aí ele faz a modulagem para não cobrar o passado. Mas tudo é possível, essa é uma luta, é uma alternativa que tem muita gente brigando por ela. A segunda alternativa naquele primeiro momento era estancar o lançamento da dívida na conta de cada produtor. Como que estancava isso? Estancava tentando paralisar a Receita Federal de lançar. Foi aí que nós lutamos muito pela medida provisória naquele primeiro momento. O senador Caiado apresentou um projeto, a senadora Cátia Abreu apresentou essa resolução, que demorou todo esse tempo. A medida provisória era uma alternativa para não ficar sem nenhum instrumento. Não ia ficar sem nada, ia pagar 2,3 com juros, multa e correção, e mais o 2,3 a partir de janeiro. Começamos a travar uma luta com várias frentes. Toda a bancada do Senado, da Frente Parlamentar, votou com a senadora Cátia Abreu, e estamos continuando a lutar para que isso possa ser validado. E, de fato, encerrar esse assunto e ter, sim, uma nova roupagem para o futuro. Essa nova roupagem nem o governo federal esperava, Naban, porque na reforma da Previdência não consta Fundo Rural. E ela é uma contribuição previdenciária. Se ela não está na reforma da Previdência, significa que o governo já não estava pensando nessa contribuição para o futuro. Ela só passa a existir depois da decisão do STF. Então é muito importante, nessa semana que vai entrar, e nós estaremos fazendo isso, pressionando o governo para que ele não recorra. O que eu também não vou aqui mentir para vocês. O prefeito é gestor. Se qualquer entidade entrar com uma ação para ele parar de cobrar qualquer imposto, mesmo inconstitucional, a lei de responsabilidade obriga o gestor a recorrer. Qualquer gestor não pode renunciar ou pensar em renunciar. Aí renuncia, hoje não vale, daqui 6 meses vem a justiça e muda, ele que é penalizado. Mas a nossa luta é tentar fazer um bem bolado num acordo com o STF. Conversando com o STF, não recorrendo nesse momento, e a hora que recorrer já combinado para derrubar. Esse seria o melhor caminho. Esse é um ponto. Agora o ponto do futuro. Se vocês perguntarem para mim, mas terá o Fundo Rural no futuro? Fundo Rural pode ser que não, mas terá alguma contribuição previdenciária. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é porque o fundo previdenciário, o Fundo Rural faz parte. Ele ajuda a criar esse fundo, ele ajuda a segurar esse fundo. Então dizer que o governo vai abrir mão de uma contribuição para o futuro, eu não acredito. Que nós temos que brigar para que ela seja quanto menor, que ela seja justa, que ela possa ter aí de fato uma readequação previdenciária na vida do produtor e que ele possa utilizar isso para se aposentar. Ele poder ter o direito de usar esse dinheiro como aposentadoria, coisa que não acontece hoje na atual legislação. Não é isso? É um debate
que ainda demora alguns dias, mas eu vou, com a maior tranquilidade, dizer a vocês, a resolução, se ela tiver qualquer chance, mesmo que fosse 0,1% dela ter validade, a frente parlamentar inteira está se dedicando a isso. Agora cada um tem uma forma de luta. Não adianta eu ficar brigando, xingando ele lá dentro do Congresso Nacional. Adianta eu me reunir, como eu reuni segunda-feira, na terça reuni outro grupo que eu viajei, na quarta reuni outro grupo, na quinta reuni outro grupo, amanhã vou estar reunido de novo com o Ministério, convencendo eles de que é o pior jogo esse que eles estão jogando. O pior jogo esse que eles estão jogando. Então isso que nós tentamos convencer para que haja esse encerramento desse debate fundo rural e possamos olhar para o futuro de uma outra forma. Essa reforma, para que possa ser criado tudo isso, caso a resolução venha a resolver o problema, ele só vai ocorrer na reforma previdenciária. Na reforma da Previdência, esquece medida, esquece tudo, não tem mais o cobrar, aí viria na reforma previdenciária, criando um novo corpo e modelo para a previdência do setor rural. Mas é exatamente isso que nós queremos, deputado. É isso que nós estamos fazendo. É que se tiver que vir algum outro imposto, porque está previsto na própria legislação previdenciária, e essa legislação previdenciária está passando por uma reforma, então que a reforma previdenciária vai tratar disso lá na frente, porque ela tem que ser respaldada integralmente pelo Congresso Nacional. Agora, hoje, a resolução do Senado Federal pôs fim ao fundo rural. Então esse é o recado que nós queremos dar ao governo. Não recorra, porque primeiro vai criar um desgaste muito grande, vai afrontar uma decisão soberana do Senado Federal. E segundo, deputado hoje, vamos falar aqui entre nós aqui, como sinceramente dizendo, aquele deputado ou deputada hoje que dizer, não, eu sou a favor, tem que ser aderir, vocês têm que aderir à reforma, à medida provisória e esquece a resolução, ele está cavando o próprio precipício, porque em 2018 nós temos eleição. Essa que é a verdade. Deixa eu explicar aqui. Na verdade é assim, a deputada Tereza Cristina, ela pegou o difícil ofício de ser relatora. É uma deputada valorosa, é uma lutadora, é produtora rural e defensora do setor. O que acontece? Você não pode trabalhar com instrumento só na mão. Nós temos uma responsabilidade enorme em proteger o setor. Então o que está acontecendo? A medida provisória ela sai antes da resolução ocorrer. Você simplesmente enterrar ela não é bom. Agora o que você tem que fazer com ela? Fazer um bom jogo, aqui está ao vivo, todo mundo está assistindo, então não é um jogo escondido. É convencer o governo a jogar essa adesão para 31 de dezembro, até lá resolver os assuntos jurídicos. Agora, se toda a classe produtora me assinar um documento e dizer, enterra a medida provisória, que nós vamos apostar só na resolução, eu estou pronto. Não pode ter certeza que muito em breve nós vamos levar. A responsabilidade passa a ser de vocês, do Dr. Jefferson, que é advogado, dos outros, aí deixa de ser nosso. Pode ter certeza aqui agora, público, que nós vamos fazer uma mobilização nacional e vamos entregar nas tuas mãos ainda, presidente da federação. Se vocês disserem, pega na hora. Aí se vier a conta em janeiro do ano que vem, porque não deu certo, aí o problema é de cada um. Outro problema. Aí é de cada um. A medida provisória não pode ser enterrada antes de solucionar o acordo na BAN. Isso em proteção a vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma. O meu estado talvez terá os maiores devedores de fundo rural. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que não dá para trabalhar só com o instrumento. Só com toda ação jurídica você tem que ter pelo menos plano A e plano B. Não dá para trabalhar só com o plano A. Isso é minha sugestão em que nós estamos fazendo, e a luta que vocês estão pedindo é a luta que está acontecendo e vamos intensificá-la ainda mais, tá certo? O que não dá é para enterrar. O que nós estamos fazendo? Jogando a adesão para dezembro, 31 de dezembro. Até dezembro, resolveu a resolução, enterra a MP. Aí é outra coisa. Enterrá-la antes, ficar com instrumento só, eu acho no mínimo perigoso para quem está devendo muito dinheiro. Porque aí você não tem instrumento mais nenhum, não reduziu, não aconteceu nada. Então fica aí minha sugestão e você sabe da minha parceria. Eu vou encerrar aqui e não poderia deixar de falar do tema indígena, até porque eu fui o primeiro deputado na história a instalar uma comissão para discutir demarcação de área indígena no Brasil. Já teve vários deputados que já brigaram, tiveram requerimento, ofícios, debates. Mas foi a primeira a debater, está aqui o Sebastião, que foi expulso da terra dele praticamente por uma demarcação de área indígena, sentiu isso na pele e sabe muito bem o que é isso. O que nós estamos vivendo no Brasil? E nos últimos anos todos. E aí,
os advogados que estão aqui se atentem a esse tema. O não retrocesso social e ambiental. Essa é a frase usada e o princípio usado pelo Ministério Público em todos os temas que nós estamos aprovando. Tanto na área ambiental, na trabalhista e agora também na área indígena. Eles dizem que o marco regulatório, que diz que o índio teria que estar em cima daquela propriedade em 5 de outubro de 88, não pode valer, que teria que valer então na Constituição de 1934. Ou seja, em 1934 não teríamos o Mato Grosso mais. Não teríamos tanto outros estados existindo e com certeza absoluta muitos de vocês não seriam proprietários rurais nesse momento. Então é um debate muito sério. O que significa esse não retrocesso? Significa esse não retrocesso dizer que é o direito adquirido. Eu não sou advogado. Mas o direito adquirido, ele não é por um item só, ele é por um tripé, social, econômico e, no caso, ambiental. O Código Florestal também houve ação, uma ADIM, para tentar anular 71 itens do Código Florestal, também baseado no princípio do não retrocesso ambiental. No caso trabalhista, da reforma trabalhista, do não retrocesso social, porque diz que o trabalhador tem aquele direito adquirido. Mas a lei é de 1940. O Brasil, na década de 70, era importador de alimentos. Hoje ele é exportador de alimentos. É muito grave, eu chamo a atenção aqui das entidades, aqui do Marcelo, que é um dos promotores desse evento, Marcelo, que é um tema que vocês têm que colocar como prioridade. Esse tema do princípio que o Ministério Público está buscando, não só no governo federal, não só lá na PGR, mas em todos os estados brasileiros. E a própria Procuradora-Geral que assumiu agora? Do não retrocesso é muito grave. O subprocurador, ele era o coordenador da 6ª Câmara, que é a Câmara Indigenista. O doutor Luciano, um homem de bem, um homem inteligente, honesto, mas ele é indigenista. O problema é que esse setor passou a ser ativista. E dentro do setor do judiciário você não pode ter ativismo. A hora que você tem ativismo, você prejudica, porque desequilibra a lei. Mas isso é o pior que está acontecendo. Então isso pode, se as ADINs, que foram impetradas nos últimos meses, pode retroceder a nossa reforma trabalhista, a nossa reforma ambiental, nosso Código Florestal e a questão do marco regulatório. E eu quero falar desse marco regulatório 1 minuto aqui para mim encerrar minha participação aqui e deixar vocês debaterem os temas. O Brasil hoje tem praticamente 900 mil índios. 900 mil índios. O índio do sul do país não tem a mesma cultura do índio do norte do país. São culturas diferentes. Cada um enxerga a sua terra de forma culturalmente diferente. Um tem a sua terra como o seu Deus, a sua mãe, e outro tem a terra como uma forma de cultivar e quer poder produzir ali. Em outro lugar ela é intocável. Isso é muito normal num país continental como o nosso. 98% das demarcações de áreas indígenas no Brasil estão na Amazônia Legal. 2% estão fora, como é o caso de Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo, no Nordeste e assim por diante. 98% estão na Amazônia Legal. 13% das nossas áreas, de todo o território brasileiro, 13% é de área indígena. Tudo que nós produzimos no Brasil, tudo, não passa de 8,5%. Tudo que vocês imaginarem de produção, do pequeno, do médio e do grande, ocupa 8,5% do território nacional. As demarcações de área estão em 13% do território nacional. Precisa demarcar mais terra para índio? Claro que precisa. Mas o que precisa é ter dignidade nesse assunto. O que precisa é ter honestidade nesse tema. Não podemos mais conviver com o aumento de população indígena, com o índio nascendo com 40 anos de idade. O índio sendo trazido de outros países para poder resolver aquela área que aquele cara quer demarcar. O índio brasileiro, aquele índio verdadeiramente brasileiro, ele é vítima de um processo de algumas organizações junto com vários governos que passaram. O índio não é tratado com decência. Eu estou falando aqui como presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Nos últimos 10 anos, aumentou em morte de índio no Brasil mais de 170%. De cada 100 índios mortos,
40 são crianças de 1 a 5 anos de idade. Foi por conflito? Por morte? Menos, mas muito menos de 1%. Eles morrem de fome, alcoolismo, depressão, doença infantil. Eles morrem porque estão jogados à própria sorte. Porque essas organizações que dizem que cuidam dos índios não cuidam. Entrou de dinheiro internacional, Naban. Entre 2009 e 2015 no Brasil, para cuidar de índio. Dinheiro internacional para as organizações sociais. Quase $1 bilhão. 1 bilhão. Só na Secretaria Nacional de Saúde Indígena tem um orçamento de 2 bilhões. A metade dele é gerido por uma ONG. Eu não tenho preconceito com ONG cuidar. Mas é preciso fiscalizar um pouco mais. Porque como tem tanto dinheiro e tanto índio morrendo por falta de atendimento? Esse dinheiro está sendo desviado, está sendo roubado e não está cuidando do índio. Então, quem que tem interesse em ver esse conflito entre vocês, produtores, e o indígena? Não é o índio e não é o produtor. Quem tem interesse nessa guerra não está aqui entre nós. Muita gente ganhando dinheiro com esse caos. Muito minério indo embora do Brasil por conta disso. Muito dinheiro sendo roubado do Brasil por conta disso. O índio, ele é vizinho do produtor. E é ele que acaba cuidando da índia grávida e de outras coisas. Agora, em algumas regiões onde o conflito aumentou, como em Mato Grosso do Sul, é necessário tratar desse tema e subir um pouco mais o degrau e a voz. Porque estão sim trazendo índios do Paraguai, ou que nem são índios, para poder ocupar e invadir terra. Eu deixei para falar junto aqui o que foi colocado. Eu sou contra a invasão de terra. Fiz um debate há poucos dias com a Pastoral da Terra, com o INCRA e com o deputado do PT e disse: quem invade terra é bandido. Não quero saber essa organização social. Organização social não pode se esconder atrás do seu objetivo e invadir a terra dos outros. E a outra coisa, qual lei que está dizendo que quando invade uma propriedade rural, eu preciso de uma liminar judicial para tirar o invasor? Está escrito aonde isso? Não está escrito em lugar nenhum. Por que esse preconceito com o setor rural em detrimento, ou pelo menos, contra ou diferente do setor urbano? Se invadir a sua casa, você tem a fazenda e tem uma casa na cidade. Se invadir a sua casa, você tira com a polícia, ou você mesmo pode tirar, que você está dentro do seu direito. Por que na área rural tem que chamar o juiz, o promotor, a polícia e chamar todo mundo? Não está escrito em lugar nenhum. E esse tema também nós estamos debatendo lá na frente, para que possa ser esclarecido através de decreto presidencial, e a partir daí a polícia, basta você chamá-la, mostrar com o seu proprietário, retirar primeiro os invasores e depois vai discutir. Grileiro e MST para mim é igual. Os dois são bandidos. Deputado Leitão, eu gostaria de aproveitar, desculpe a interrupção. Eu já vou encerrar. Mas, não, eu queria fazer um pedido aqui, em respeito aos produtores que estão aqui do Mato Grosso do Sul, e em respeito, principalmente, a 126 proprietários de terra que estão invadidos por índios, com as propriedades totalmente destruídas, e com uma movimentação que nasce agora, que está aqui a Roselita, a doutora Luana, com mais invasões de índios previstas, e o trabalho do CIMI e da FUNAI, que é uma instituição que não pode fazer o que está fazendo, com relação a essa questão de tentarem forçar a regularização, ou seja, forçar alguns cartórios a emitir certidão de nascimento de paraguaio, como se fosse índio brasileiro. Então, eu queria fazer um pedido aqui, em nome de todos, que a gente fizesse, é muito oportuna, uma audiência pública para tratar desse assunto tão pertinente, e que o Estado, com o maior número de invasões de propriedade, sediasse essa audiência pública, como é o Estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero fazer esse pedido imensamente e gostaria que fosse atendido. Vamos fazer uma audiência pública, e aí vocês têm o poder, o Congresso Nacional, de chamar, de intimar CIMI, FUNAI, Ministério da Justiça e quem quer que seja, e botar os pratos a limpo e começar a punir essa gente que não está respeitando nem propriedade, está respeitando lei, e é uma fábrica de ladroeira, de sem vergonha e safadeza para desviar dinheiro público disso aí.
Vamos fazer essa audiência pública. Mas eu quero aqui convidar e convocar vocês para esse novo Brasil que a gente quer ver. Tudo que querem é que nós ficamos no conflito e no confronto. Produtor e índio. Então eu estou mudando a forma desse debate, porque eu recebi muitos índios depois da CPI do INCRA e da FUNAI, muitas lideranças do Brasil todo dizendo: parabéns pela CPI, não queremos mais intermediários, não queremos mais ONGs falando por nós. Então aqui o desafio é dizer o seguinte: nós vamos nos aliar aos índios brasileiros que têm a sua terra, que está buscando saúde, educação, mas nós faremos agora em outubro o primeiro encontro nacional da agricultura indígena, para que o nome não fala só da agricultura, falar de minério, falar de todos os outros, turismo ecológico, para que eles possam explorar sua terra, para que eles possam explorar seu minério, para que eles possam ter a dignidade de ganhar o seu dinheiro, com seu próprio suor, em parceria ou sozinho, buscando recurso de um Brasil que não pode mais ficar dando mais de 350 mil Bolsa Famílias para todas as famílias indígenas brasileiras. Se eles estão vendo de Bolsa Família, algo está errado. Tem alguém faturando em cima daquela figura bonita, que é um quadro na parede, ou então a capa de revista, que é o índio a rigor. Então o que nós precisamos fazer é parar de remar contrário. É chamar a atenção de todas as entidades, todos os sindicatos, e ouvir esse índio. Esse debate nós vamos fazer em outubro, para poder mostrar ao Brasil, ao mundo, de que os brasileiros é capaz de cuidar do seu povo. Não é só do índio, é do branco, do índio, é do estrangeiro que veio para cá, é do negro, é do quilombola, não interessa, mas com regra. O Brasil só precisa de uma coisa: segurança jurídica. A segurança jurídica, o direito à propriedade, é que faz um país evoluir. E a diferença é essa: se a produção brasileira, como está, em 8,5% só do seu território, de cada 3 empregos é responsável por 1, significa que nós podemos evoluir muito mais e melhorar a vida também desses brasileiros. Se nós, o setor produtivo, ocupar esse espaço, não deixaremos para esses aventureiros que usam o índio como massa de manobra ocupar esse espaço. Eu quero que o índio fique bem, fique rico. Eu quero que ele ganhe o dinheiro dele, tem espaço. São 13% do território nacional que está desse jeito. E não pode mais colocar o Brasil nesse discurso do nós contra eles. É tudo o que eles querem. É nós contra eles, é nós contra eles, não. O verde, o branco, o amarelo, vai ficar tudo igual. Não interessa aquela minoria que passa por cima de todos vocês na produção com um discurso fácil, como eu acabei de citar aqui agora há pouco, na questão sindical dos trabalhadores, que usam eles. Chegou a hora do Brasil, de fato, enfrentar esse debate sem preconceito, porque o preconceito está no campo, imposto por eles. No mesmo momento em que a Rede Globo faz aquela propaganda bonita, de que o agro é tudo, dali a pouco, 3, 4 atores da Globo fazem um vídeo diferenciado, como aconteceu agora há pouco, com a grande modelo internacional, ela é brasileira, com 16 milhões de seguidores nas suas mídias sociais, dizer que estão acabando com a Amazônia. Não estão acabando com nada, porque o meio ambiente ele é composto de 3 pontos: da fauna, da flora e de gente. É fauna, flora e gente. O meio ambiente não é só fauna e flora. E o Brasil tem 65% das suas áreas em reservas. Nenhum país do mundo tem isso. O Brasil é o 2º país do mundo com árvore em pé. Só perde para a África. O Brasil não pode continuar de cócoras, ouvindo esse tipo de punição. Quieto. O que nós estamos errado é na forma de comunicar. É na forma de comunicar. Podemos entregar todas as áreas do Brasil para a demarcação de área indígena, mas indenize todas no valor real, pague a conta por isso. Podemos manter tudo sem produzir e mantendo todas as florestas em pé 100%, mas paguem por isso, paguem caro para deixar os brasileiros ricos em casa, então, já que não querem ver ele suando, produzindo, sol a sol e transformando o Brasil. O que nós precisamos fazer é ter a coragem de ter esse enfrentamento. O que nós vamos fazer é ter a coragem de fazer isso em cada município, cada sindicato rural. Procure as lideranças da sua cidade, visite o Ministério Público e mostre que, por exemplo, eu repito e volto a falar da Amazônia.
O maior prejuízo ambiental da Amazônia, o maior estrago da Amazônia, não é o desmatamento. Quem mais desmatou na Amazônia foi o INCRA. Mas o que mais estraga a Amazônia é a falta de saneamento básico. Não buscam dinheiro para isso não, mas gastam bilhões de dinheiro para dizer que os produtores são bandidos, são infratores da natureza. Não, eu vou repetir e vou encerrar. O produtor é o ambientalista mais corajoso, é o ambientalista que paga a conta, não só a conta do que falta no Brasil, da logística, da infraestrutura, do imposto alto, mas ele paga a conta para o córrego sair limpo lá da chácara, do sítio, da fazenda dele e se contaminar na cidade por falta de investimento justamente nessa área de saneamento. O produtor, ele não precisa se sentir um brasileiro melhor que os outros, mas o produtor, ele tem que se sentir mais importante sim, mas os dois lados, de enfrentar essa guerra desse debate, porque o Brasil precisa de vocês, produzindo, mas também se comunicando, dizendo, olha, eu que ajudo a proteger o Brasil, no emprego, no meio ambiente, na área social e para fazer esse Brasil melhor. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos.